Eu sou Tereza Adrião, professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Estou muito feliz com esse convite da campanha para iniciar esse diálogo com vocês. Um diálogo que aqui no Brasil a gente já vem travando com entidades da sociedade civil, que tem por objetivo mapear e se contrapor aos processos de privatização da educação, especialmente da educação básica. Primeira questão que é importante frisar é a presença crescente das corporações transnacionais, aqui no Brasil especialmente as vinculadas ao mercado editorial, e há entidades do chamado terceiro setor, que em verdade são caracterizados como filantropos de risco ou filocapitalismo, como a própria OCDE classifica, e que passam a disputar as orientações e a própria definição das políticas públicas, além de ofertar, vender para o Estado diferentes formas de políticas educacionais, políticas curriculares, assessorias de gestão, livros didáticos, enfim. É uma presença muito grande das orientações advindas desses grupos na proposição das políticas públicas, especialmente as levadas a cabo pelos municípios. A disputa sobre ou pelos fundos públicos, ela, no caso da educação básica, ela se apresenta ou ela incide sobre o que o GREP caracteriza como três dimensões, Então ela incide sobre a gestão da educação, então existem estratégias de privatização da gestão das escolas e da gestão dos sistemas de ensino, sobre a oferta da educação, afinal de contas, quem vai ser o provedor da educação, especialmente agora que se ampliou o atendimento obrigatório, e estratégias de privatização do currículo. A presença desses grandes grupos privados com fins de lucro imediato e com fins de lucro no médio e longo prazo, que seriam esses braços sociais, especialmente dos setores financeiros, elas são relativamente recentes. E, num certo sentido, materializam no Brasil a globalização e o modelo de privatização que a gente tem acompanhado e se contraposto que ocorre em nível mundial. Uma segunda forma desses grupos atuarem, além da disputa pelas orientações das políticas, é a venda, a produção e a venda de material educacional, do que aqui no Brasil se chama sistema privado de ensino, que em verdade é o conjunto das políticas educativas. Então é um conjunto de ações e serviços que é comprado pelos governos dessas empresas ou desses grupos, essas fundações, enfim, esses institutos, que envolvem avaliação das escolas, avaliação dos estudantes, material didático, formação docente, enfim, é o conjunto do projeto político educacional de determinado governo que basta estar subordinado às orientações e à lógica de reprodução e acumulação do capital, portanto de lucro, dessas corporações. Uma outra forma de privatização que tem chegado recentemente no Brasil e que também eu tenho estudado é a ampliação dos formatos de conveniamento, a criação, a institucionalização dos modelos que nos Estados Unidos se chama de charter school. Nós temos no Brasil esse tipo de organização, de oferta educacional para as creches, Então nós temos muitos convênios com o setor privado, sem fins de lucro, para a oferta da creche, do atendimento às crianças de 0 a 3 anos, mas nós não temos, até o momento, a transformação das redes públicas, dos sistemas públicos, das escolas públicas de ensino em redes geridas pelo setor privado. E isto, hoje, inclusive pela defesa de parte desses grupos privados, que eu acabei de relatar, se apresenta como uma possibilidade muito concreta em muitos estados e municípios do Brasil. Então, é um exemplo claro do que alguns autores identificaram nas orientações
do Banco Mundial a partir da Agenda 2020, né? Quer dizer, a lógica é uma tentativa de transformação da própria ideia do que vem a ser um sistema público de ensino, né? Enfim, nós estamos, além disso, no Brasil, numa conjuntura bastante delicada, vocês, companheiros, devem estar acompanhando, e mais do que nunca, né, o chamado que a campanha faz para a articulação daqueles que defendem, né, a manutenção e ampliação da educação como direito se torna fundamental. Várias implicações que nos fazem ser contrários a essa presença do setor corporativo, direto ou indiretamente na definição, na gestão e na implementação de políticas educacionais do Brasil. Vou destacar duas, que é a subordinação, né, das decisões políticas à lógica do lucro. Primeira coisa. Portanto, rompe com o pressuposto da educação como um direito, especialmente da educação como um direito humano, né? E a segunda é a completa ausência de controle social sobre isso, sobre as decisões implementadas por essas empresas e corporações, né? Então, uma construção, a construção dos últimos 20 anos, né, que buscou estabelecer, instituir conselhos democráticos de acompanhamento e da definição de políticas educativas, né, que buscou criar e instituir estratégias de transparência no gasto com os recursos públicos, à medida em que esses recursos são destinados ao setor privado, quer dizer, além da lógica ser a lógica do interesse do setor privado, o controle público sobre ele é extremamente minimizado. Fica o convite para que a gente se conheça mais, para que os trabalhos, as lutas possam ser trocadas. No final do vídeo, o pessoal da campanha vai colocar o blog do GREP, ali a gente tem algumas publicações, nós temos também algumas atividades desenvolvidas junto à CLAD, então também está disponível no site da CLAD, e esperamos mesmo poder nos encontrar mais para frente.